Então, estamos aqui ao vivo. A gente vai começar uma live às 19 horas com o Arthur. Oi, Malu. Bom, gente, a gente vai começar uma live às 19 horas com o Arthur Wichmann. A gente está vivendo um momento, uma grande crise, né? Uma grande crise mundial que tem um impacto humano terrível e econômico também. Muitas incertezas, muitas frustrações, todo mundo em casa, preocupado. E a gente que tem uma gestora de recursos, uma asset, então e tem a nossa parte de consultoria, que ajuda as pessoas a se organizar financeiramente e as empresas também. A gente está trabalhando bastante e a gente está usando muito a nossa rede de relacionamentos, nossos amigos, economistas, gestores, para conversar, para trocar uma ideia. Nosso time de gestão, que é liderado pela Morim, tá ralando bastante para achar oportunidades, para organizar as ideias. E a gente convidou hoje o Arthur Wichmann. Depois eu vou falar às 7 horas, quando ele entrar, vou contar um pouquinho sobre ele. Mas a gente conversou com ele no dia 19, um cara super bacana, amigo nosso, super generoso, um economista incrível. E aí, depois da nossa conversa, ele mandou um paper, que eu quero ler a primeira parte do paper, que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Que ele vai conversar com a gente sobre isso, na verdade, né? Aí começa assim: no meio de uma crise como essa, sobre o qual muito já foi dito, escrito, comentado, etc., talvez seja útil parar para pensar com calma naquilo que sabemos, no que desconhecemos, no que podemos fazer e especialmente o que não fazer. Pode parecer óbvio, pouco glamuroso, afinal, todos gostamos de saída de gênio que nos faz ganhar o jogo de goleada. Mas em gestão de portfólio, quando se fala em gestão de carteira, às vezes, não fazer nenhuma besteira grande e viver para lutar mais um dia já é um grande feito. Para ficar claro, antes que venha a primeira pedrada, isso não significa não correr riscos ou mesmo reduzir esse risco. Significa somente pensar com calma no risco que queremos e o mais importante, suportamos correr. Então, um pouco da nossa conversa de hoje vai ser dentro dessa linha. Ele vai trazer um pouco da experiência dele enquanto gestor, enquanto economista, que tem muito ao que agregar. Como é que faz aqui, Gianluca? Aqui. Espera aí que a gente vai já chamar o Arthur para entrar. Eu não sei muito fazer live, tô aprendendo, né? Mas vai. Aguardando. Oi, Ana. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo jóia. Por que a gente não está vendo o Arthur? Estamos aguardando. A minha câmera tá ligada, não tá? Apareceu. Tá bom. Bom, Arthur, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada mesmo por estar fazendo essa conversa com a gente num momento tão complicado. Rapidamente, eu vou falar um pouquinho de ti e já vou te dar a palavra. Bom, nós nos conhecemos quando o Arthur trabalhava na Verde Asset, que a gente tem maior admiração, tem uma história incrível, faz um trabalho incrível. O Arthur passou pelo Icatu, Pactual, UBS, Credit Suisse, a Verde, e agora está na Citrino, que é um novo projeto. Está iniciando esse novo projeto. E o Arthur gosta de estudar crises. Então, é muito legal. Pois é. Eu achei ótimo. Eu falei, nossa, a gente tem que começar essas lives com alguém que tenha esse entusiasmo pelo estudo das crises, porque consegue observar melhor as coisas, consegue perceber que tem chão, né? Quilômetro rodado em várias crises. Isso tudo acaba ajudando bastante. Então, o que eu pedi para o Arthur contar para a gente hoje é um pouco que a gente conversou, que gentilmente a gente conversou no dia 19, que o mundo estava indo abaixo e não sabia para que lado que ia.
né? E aí foi muito legal essa conversa. E aí a gente falou um pouco sobre crise, se essa crise é maior ou menor do que as outras, o que ela tem de relação, como é que é o perfil do investidor com relação a isso, que o Arthur também é um grande estudioso desse assunto, que ele pode trazer muitas dicas para a gente de como que a gente como que a gente percebe as coisas, se a gente racionalizar, como que fica mais fácil a nossa vida, sobre o valor das ações, né? Como dimensionar agora isso, enfim. Vou dar a palavra aí ao Arthur e ficamos aqui para bater um papo. Estou de olho nas perguntas e aí a gente vai conversando. Bom, obrigado, Ana. Obrigado a todos aí por me dar a chance de falar com vocês. Eu queria agradecer especialmente a turma da Par Mais. A gente já se conhece faz muito tempo, a Ana, a Amorim, toda a equipe lá. Eu tenho essa admiração que já era grande, ela só cresce ao longo do tempo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo time lá. Como a Ana falou, eu tenho esse hábito muito particular, né? Vocês podem me acusar de muita coisa, menos de ter hábitos saudáveis, né? Então, assim, eu estudo crise. Eu acho crises momentos particularmente interessantes para serem estudados, né? E aí é uma pergunta que a gente tem ouvido muito, e vocês já devem ter visto várias lives e estão ouvindo muita coisa sobre essa crise atual. Então, vou tentar dar uma pegada um pouquinho diferente. Vou tentar falar um pouquinho de algumas coisas que vocês não ouviram. A gente vai falar de cenário, de quanto tempo pode durar, política monetária e fiscal funciona, não funciona. A gente pode falar disso tudo. Mas eu queria começar com a parte de finanças comportamentais, que é mais ou menos tentar entender o que está passando na cabeça de cada um de nós enquanto investidores. E o que a interseção entre o estudo de crise e finanças comportamentais pode nos dizer sobre o que fazer agora e, especialmente, como disse a Ana, o que não fazer. Tá? Porque, às vezes, em algumas crises, fica muito difícil você discernir qual é a saída, qual é o caminho correto, mas tem muitas vezes que é fácil você ver os caminhos errados. E isso já te ajuda muito num portfólio individual, né? Eu acho que, para a gente que pensa em investimento no longo prazo, a primeira grande premissa para você ter capacidade de pensar no investimento no longo prazo é que você não vai morrer no meio do caminho. Então, assim, a gente vai pensar um pouco nessas coisas, né? Então, ao longo do tempo, toda crise ela tem um elemento único, idiosincrático, senão ela não seria crise. Isso é meio tautológico, por definição, né? Se ela tivesse algum quê de previsível, ela não seria crise, né? Como a Ana falou, poxa, eu já trabalho faz 25 anos no mercado, já peguei a crise do México em 94, peguei a Ásia em 97, peguei Rússia em 98, depois Brasil e Argentina em 99 e 2000, depois bolha das dot-com, o estouro da bolha das dot-com em 2001. Aí a gente passou um período relativamente calmo, depois de 2004 teve uma mini crise, e aí a gente teve a grande crise até o momento do nosso tempo, que foi 2008, aí depois de 2011, para quem lembra, teve o problema do reator nuclear de Fukushima, se a gente ficava fazendo conta se a radioatividade ia chegar em Tóquio ou não ia, aí depois de 2012 teve a crise da Europa, em 2013 nós voltamos para uma crise profunda que durou até 2015, então assim, crise a gente já viu. Uma mensagem importante aqui é a seguinte: olha, a gente já passou por várias crises, essa não é a primeira nem vai ser a última crise das nossas vidas profissionais. Ela vai passar, ela vai ser muito dura, vai doer para burro, mas ela vai passar. Então, assim, toda crise ela tem um elemento único. E o elemento único dessa crise ela é quase como se você pensasse assim, no nosso medo maior. Assim, pensa numa das coisas que podem nos assustar mais. Um vírus obscuro vindo da Ásia, tomando conta do mundo, né? E daqui a pouco a gente já está pensando nos cenários apocalípticos de filme do Brad Pitt, aquelas coisas todas, né? Então, assim, aí sim, as crises têm um quê de repetitivo. Todas as crises, e a gente tem literatura de crise desde o século XVII, ela tem um quê de comum, que é a psicologia do ser humano. Como é que nós enfrentamos essa crise? Como é que nós vemos essa crise, né? Então, o que acontece? Para quem lembra, o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, ele postulou, quando ele falou sobre ciências comportamentais, que o nosso cérebro ele opera em dois modos, né? O modo 1, que ele chama que é o modo primitivo, que é rápido, que trabalha por associação, que trabalha no modo de economizar energia, que dá soluções rápidas para os problemas, né? E o modo 2, que é o que a gente desenvolveu ao longo do tempo evolutivamente para ser
para fazer conta, para raciocinar, para poder engajar, entendeu, em atividades intelectuais elevadas, esse tipo de coisa. E ele postula, e acho que isso é muito verdade, que quando a gente é sujeito a uma emoção violenta, o modo 1 toma conta de novo. Tá? E isso tem uma razão, de novo, evolutiva. Dá para pensar isso de uma forma muito simples. Imagina nossos ancestrais na savana, há 50 mil anos atrás. Você está no meio do mato, de repente tem um barulho no meio do mato. Você tem duas escolhas, né? Você pode engajar o modo 2 e dizer, olha, será que eu já vi algum predador aqui? Será que essa moita é grande o suficiente para caber um predador de larga escala? Ou você pode simplesmente engajar o modo 1 e sair correndo. Evolutivamente, nós somos descendentes daqueles que engajaram o modo 1 e saíram correndo. Ou seja, tem uma decisão, tem uma razão evolutiva para a gente, no momento de medo, engajar o modo 1. Tá? Então, o que a gente está vivendo nesse exato momento é o domínio do modo 1, do módulo 1 no mundo inteiro. Entendeu? A gente entrou numa crise, e uma crise que é quase que desenhada, se ela é desenhada para atacar o nosso sistema respiratório em algum momento, ela é desenhada muito melhor ainda para atacar o nosso sistema psicológico. Ela é quase que a arma perfeita para nos deixar com muito medo. E quando a gente fica com muito medo, a gente fica incapaz de julgar probabilidades de uma forma precisa. Só para terminar essa parte com duas anedotas, assim. Rapidinho, gente. Todo mundo aqui tem medo, a maioria de nós tem medo de tubarão, né? Assim, ao longo do tempo, assim, você vê que em cada ano, 250, você tem a chance de morrer atacado por um tubarão. A sua chance de morrer atacado por um tubarão é 250 vezes menor do que a sua chance de morrer atacado por um hipopótamo. Mas ninguém tem medo, entendeu? Ninguém sonha, tem pesadelo sendo atacado por hipopótamo, né? Assim. E agora, falando especificamente dessa crise, né? Eu tenho certeza que se eu perguntasse para todo mundo aqui, dissesse, olha, o que aconteceu com a quantidade de mortes nos Estados Unidos no início desse ano? Todo mundo ia falar, olha, Arthur, poxa, aumentou, né? Porque, afinal de contas, você tem as mortes normais, mais as mortes por causa do coronavírus, então a quantidade de mortes nos Estados Unidos subiu. A quantidade de mortes semanais nos Estados Unidos é alguma coisa, nos últimos 5 anos, ela gira em torno de 57 mil pessoas morrendo por semana. Tá? A quantidade na última semana de mortes nos Estados Unidos foram 47 mil pessoas. Porque o que aconteceu, e isso é super contraintuitivo, assim, de novo, na parte que a gente não lida bem com estatísticas e pequenos números. Né? O que aconteceu é que está todo mundo em casa, então não tem mais acidentes de trânsito, não tem mais morte por assalto, por esfaqueamento, por esse tipo de coisa, por tiro. Então, uma série de outros óbitos que deveriam ter acontecido nesse caso não acontece. O meu ponto aqui não é comemorar ou não. Infelizmente, essa crise vai piorar e essa crise tem um quê de crescer exponencialmente, esse vírus se multiplica exponencialmente, mas o meu ponto é só falar que a gente lida mal com estatísticas e probabilidades, especialmente quando a gente está sujeito a uma emoção forte. Mas eu paro por aqui, que eu acho que essa introdução já foi bem longa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Muito interessante essa questão aí desse medo irracional, né? Quanto a gente fica cego por conta dessa questão emocional. Irracional, né? O quanto que a gente é irracional. Mas, Arthur, conta pra gente um pouco sobre essa crise, o tamanho dela, como é que você acha, onde que a gente está? Olha, gente, então vamos lá. Em economia e em finanças tem a distinção entre risco e incerteza. E o que para nós, para a maioria das pessoas, parece semântica, não é semântica. Risco é tudo que a gente consegue medir. É você jogar um dado e dizer qual a probabilidade de tirar 6. Né? Incerteza é quando a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. É você jogar um dado que você não sabe quantas faces tem e quais os números estão nessas faces. Risco é uma coisa que nossos modelos lidam bem. Incerteza é uma coisa que nós todos lidamos mal. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está, nesse exato momento, no domínio da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer porque é uma questão de saúde pública. Né? Em quanto tempo a gente vai conseguir controlar esse vírus? Assim, você tem algumas amostras, na China levou 3 meses lá, quando eles, depois de fecharem Wuhan, eles já estão reabrindo esporadicamente, a Coreia foi para caminhos diferentes. Mas a resposta de o que vai acontecer nessa crise depende essencialmente da primeira pergunta, que é a seguinte: quanto tempo você acha que a economia vai ficar fechada? E a gente vai falar sobre isso em seguida. Mas o que a gente vai ver agora, nesse exato momento, dado que todos nós estamos em casa, nós não estamos produzindo, o PIB está essencialmente parado, a gente vai ver números de produção, a gente vai ver números de consumo catastróficos, a gente vai ver números de consumo pior
do que a gente viu em 2008, porque 2008 foi uma crise que se desenrolou ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, semana passada, nos Estados Unidos, 3.280.000 pessoas aplicaram para seguro-desemprego, que isso é um número que nunca tinha sido visto. Ele é 4 vezes maior do que a pior semana do seguro-desemprego na história. As estimativas para PIB norte-americano, só para ficar claro, no terceiro trimestre, elas vão de menos 10 a menos 30. Então, assim, são números dantescos, são números que a gente nunca viu, simplesmente porque a gente nunca tinha aplicado essa solução, que é, olha, deixa todo mundo em casa e deixa todo mundo sem produzir. Então, no curto prazo, os números são dantescos. A pergunta é, vem cá, quanto tempo dura essa paralisação? Minha impressão particular, e de novo, eu não sou epidemiologista, mas é a seguinte, eu também não sou sociólogo, mas eu acho que democracias ocidentais lidam muito mal com paralisações muito longas, então, assim, eu acho muito difícil conceber que a economia norte-americana fique parada por 6 meses. Acho assim, as pessoas vão começar a se rebelar, você vai ter um pouco de rebelião civil. Assim, acho que no Brasil a lógica se aplica. Acho que na China você vai lá e fecha a economia como um todo e mantém todo mundo em casa durante algum tempo, perfeito. Acho que para democracias ocidentais isso é um pouco mais difícil. Então, assim, a minha impressão é que em algum momento a pressão política vai ser tão grande que a gente vai começar a soltar esses números, mas vai começar a soltar a circulação de pessoas aos poucos. Tem jeito de fazer isso do ponto de vista de saúde, que minimize a quantidade e o impacto em mortes. Tem um jeito inteligente de fazer isso, mas no curto prazo os números vão ser horrorosos. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, e depois disso, como é que fica a nossa vida depois do... Ótima pergunta. Acho que assim, a questão é, a vantagem disso é o seguinte, a gente passou por 2008, e 2008 foi uma grande lição nesse sentido. Qual é a grande lição que a gente teve em 2008, que os governos tiveram em 2008? Os governos em 2008 foram sempre muito lentos em reagir. A crise piorava, eles tomavam uma medida. A crise piorava mais, eles tomavam um pouquinho mais de medida. A crise piorava, então eles estavam sempre o que a gente chama de behind the curve, eles estavam sempre atrasados, né? E aí os bancos centrais e os governos aprenderam, falaram, olha, na presença de uma crise aguda, a gente não pode se dar o luxo de ficar atrasado. Então, o que os Estados Unidos, por exemplo, fez até agora? Já anunciou um pacote de 2 trilhões de dólares de estímulo fiscal. Anunciou um pacote de estímulo monetário de 4 trilhões de dólares. Você faz a conta, isso dá mais ou menos 30% do PIB. Ou seja, a gente está indo para a economia de guerra. As pessoas entenderam que o que a gente está tendo é um evento similar a uma guerra, do ponto de vista de destruição de capacidade produtiva, e a gente está indo para a economia de guerra, para a solução de economia de guerra. Adianta mandar um cheque de $1.000 por pessoa e jogar a taxa de juros a zero, se essas pessoas não puderem circular para o shopping center e se os produtos que elas comprariam nesse shopping center não pudessem serem produzidos? Não adianta nada. Então, assim, o que a gente fez foi garantir que, se essa paralisação não for longa demais, na hora que você soltar, as pessoas vão ter renda, capacidade de consumir e as empresas vão ter conseguido se financiar a uma taxa relativamente baixa nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente foi para a economia de guerra. Economia de guerra funciona e esses diques, essas muralhas que a gente colocou para conter essa crise, elas funcionam desde que a economia não fique fechada há muito tempo. Se a economia ficar fechada mais de 6 meses, gente, aí não tem dique que aguente. Aí vai ter quebradeira geral, vai ter empresa... A gente começa com as pequenas e médias empresas que são as mais afetadas, depois passa para as médias, depois passa para as grandes. Mas esse cenário é tão dantesco, eu acho assim, eu acho que a pressão política vai ser tal de forma que a gente reverta algumas dessas medidas antes. O Trump falava em já abrir a circulação de pessoas na Páscoa, aí deram um puxão de orelha nele, ele meio que entendeu que não dava para abrir a tempo para a Páscoa, mas que talvez um pouco depois disso já dê. Assim, já tem gente falando, e uma coisa importante a gente lembrar, que sim, essa crise ela é horrível, ela tem uma dimensão humana gigante, mas você fazer o PIB dar menos 10% também tem uma dimensão humana, ela não é só uma dimensão econômica, entendeu? E para a gente aqui no Brasil, a gente entende isso. Vai ter gente morrendo por ter falta de renda, vai ter gente morrendo porque não conseguiu chegar no hospital. Então, assim, infelizmente para nós, a gente não está escolhendo entre o bom e o ótimo, a gente está escolhendo entre o ruim e o péssimo. Tem morte nos dois lados, só que
uma coisa você vê o que você vê os vídeos na Itália de hospitais sobrecarregados, aquela coisa que fica na CNN o tempo todo. Outra coisa você vê as pessoas sofrendo de desalento ao longo do tempo. Assim, são duas coisas muito diferentes do ponto de vista de aceitabilidade para um político. O Cristiano está perguntando se essa é a pior crise que você já vivenciou na sua carreira ou o volume de informações atual superdimensiona a real situação. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a primeira grande vítima dessa crise é o bom senso. Assim, ela, sem dúvida nenhuma, é a primeira grande crise de um mundo super conectado. A gente sabe exatamente a quantidade de pessoas que está entrando no hospital na China, mas na Coreia, nos Estados Unidos, na Itália. A gente acompanha ao vivo isso como quase que a gente acompanhasse resultados de esporte. Então, a gente tem dados sobre tudo, a mídia nos bombardeia o tempo todo com isso. Sobre esse ponto de vista, o que essa crise tem de único, e realmente a primeira, é uma crise com todos nós conectados e com o agravante de quando ela deixa todo mundo em casa, ela deixa todo mundo grudado no Instagram, deixa todo mundo grudado na CNN. Então, assim, você é forçado a ver isso mesmo que você não queira. É a pior crise que eu já vi, ela certamente é a mais aguda. 2008 foi muito, muito ruim. Olha, em algum momento em 2008 eu achei que a gente fosse, e a gente esteve muito perto de embarcar numa trajetória de depressão lá em 1929, em 2008. A gente tem essa possibilidade agora? Tem, mas de novo, depende de quanto tempo a gente deixar a economia fechada. Não é uma questão econômica. A questão econômica é relativamente fácil de você... Não é fácil, mas ela tem um playbook claro. A questão de saúde é que é muito mais difícil de entender. É uma questão muito complexa, né? A gente está vivendo um cenário diferente, então, você quer dizer? É isso. Assim, ela tem, como toda crise, ela tem um quê de único. A gente nunca viu um PIB, projeção de PIB de menos 30 num trimestre. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira. Em 25 anos de carreira, eu não vi. Eu já vi o PIB contrair um monte, como foi de 2008. Já vi recessões, entendeu, dantescas, como foi a nossa recessão de 2013 a 2015. Agora, ter menos, vamos pegar o meio termo, não é nem menos 10, nem menos 30. Ter menos 20 num PIB num trimestre, ter 3,5 milhões de pessoas desempregadas em uma semana, isso eu nunca tinha visto. Nessa velocidade eu nunca tinha visto. Mas e quanto você acha que é o limite para as pessoas conseguirem ficar em casa, ficar o lockdown, assim, ficar dentro de casa, sem receita? O quanto que a gente aguenta essa situação? Olha, eu tenho 3 filhos em homeschooling. Eu posso dizer que eu não muito mais. O resto da população não tenho certeza. Mas, olha, de verdade, eu acho que assim, não é nem uma questão de aguentar, é uma questão de quanto tempo uma pessoa, um profissional liberal, um profissional independente pode ficar em casa sem ter renda. Não dá para ficar mais de 1, 2 meses em casa sem ter renda, porque ele vai morrer de fome, a família dele vai morrer de fome. Assim, não é nenhuma questão social, dizer, poxa vida, a gente está em casa, que chato, etc. É uma questão de dizer quanto tempo você pode forçar as pessoas a terem renda zero. Né? Então, assim, e a minha resposta para isso é não muito. Né? As pessoas, nesse momento, estão consumindo a pouca poupança que têm. Quando essa poupança se exaurir, elas vão ter que ir à rua, voltar a trabalhar, por bem ou por mal. Você não vai dizer para uma pessoa, olha, fique em casa, entendeu? E morra de fome. Isso não é a solução aceitável. Então, assim, eu acredito que algum tipo de medida paliativa num horizonte de 3 meses vai ter que ser discutido. Nem que seja por mal, assim. Não é por um bom motivo dizer, olha, do ponto de vista de saúde, as coisas já melhoraram, apesar de existirem curvas que indicam que o pior passa ao longo de 2 ou 3 meses, seguindo o exemplo chinês. Mas eu acho que, do ponto de vista econômico, das pessoas terem que gerar renda para poder sobreviver, é muito difícil se assumir que as pessoas vão ficar 6 meses sem gerar renda. Não dá, as pessoas não têm 6 meses de poupança. Né? Não tem. A Cristiana Velasco, ela está perguntando qual a estratégia que você recomendaria para o lockdown vertical, de forma a amenizar a questão econômica e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas em termos de saúde. Olha, vamos lá, não sou um especialista em saúde, mas o único lockdown vertical que funcionou até agora é o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul não fechou a escola,
a Coreia do Sul manteve uma certa pseudonormalidade na atividade econômica, e o que ela fez foi testar pessoas em massa. Isso ela estava preparada, porque ela vem do SARS, né, de 2000, 2001, que assustou muito a Ásia, assustou menos a gente, mas assustou muito a Ásia. E lá eles aprenderam o seguinte, olha, testa todo mundo, descobre quem está em grupo de risco e quem está contaminado e isola. Quem não está em grupo de risco, não está contaminado, não tem problema, pode voltar à vida normal, ou pseudo-normal, né? Esse é o playbook ideal, mas para isso você precisa, no caso do Brasil, ser capaz de ter centenas de milhões de testes, né? A gente tem isso nem de perto no momento. Então, assim, infelizmente a escolha para o Brasil, dado que a gente não fez a capacidade, não tem a capacidade de testar, se a gente testasse 100 milhões de pessoas, olha, gente, aí vamos discutir o fim do lockdown de verdade. Porque você já testou uma parte importante da população, você sabe quem está contaminado, sabe quem é grupo de risco, separa os dois, pulseirinha vermelha, pulseirinha verde, pulseirinha vermelha em casa, pulseirinha verde, vida pseudo normal. Essa é a solução. Dá para fazer isso agora no Brasil? Não. Nos Estados Unidos também não. Ficaram atrás. A Coreia conseguiu resolver, vai sair primeiro dessa crise. Qual você acha que é o papel do Estado nesse momento? Olha, e olha que eu sou um liberal, né? Eu sou um liberal de carteirinha. Mas a gente está vivendo uma guerra. E nesses momentos, em momentos de guerra, o único ente capaz de juntar todos os recursos necessários para lutar uma guerra é o Estado. Essa é a verdade. Tem uma das poucas atribuições que a gente dá ao Estado, mesmo um liberal, ele fala o seguinte, olha, a gente não deixa a gente sair brigando uma guerra individualmente, né? O Estado está aí para nos defender do ponto de vista da segurança pública. E acho que do ponto de vista da saúde também está aí. Então, assim, o papel do Estado é prover renda mínima para aqueles que não têm capacidade de gerar renda nesse exato momento. O papel do Estado e dos bancos centrais é fazer com que o mercado de crédito funcione da forma mais normal possível, ou seja, estender crédito para pequena e média empresa, fazer com que, contra a garantia de emprego, você tenha algum tipo de fluxo de caixa, etc. Esse é o papel do Estado nesses momentos de crise, né? Nos cabe agora cobrar do Estado brasileiro uma solução adequada e precisa da intervenção do Estado nesse momento. O Amorim, então, até complementando esse argumento, esse assunto, ele está perguntando se a gente aprendeu com 2008, se as medidas tomadas pelos bancos centrais estão corretas o suficiente para retomar o crescimento, se forem implementadas, né? Elas estão corretas. Olha, 4 trilhões de dólares do Fed, e o Fed, desse pacote, ele fez uma coisa que ele não tinha feito em 2008. Ele já está comprando títulos de dívida de empresas privadas nos Estados Unidos. Ou seja, ele já entendeu que, olha, em 2008, o que ele fazia? Ele jogava o dinheiro no sistema bancário e o sistema bancário empossava esse dinheiro. O sistema bancário não emprestava, né? Então ele falou, olha, não tem problema. Se o sistema bancário não quiser emprestar, eu, Fed, empresto direto. Foi uma coisa que o Banco Central Europeu já tinha feito lá em 2012, né? Então, sim, a gente aprendeu muito com 2008. O tamanho da intervenção, nossa, são 4 trilhões de dólares, gente, é dinheiro para chuchu. A única dúvida que resta é o seguinte, se a economia não abrir, não tem crédito que funcione, não tem sistema creditício que funcione com a economia fechada. Se você retomar a atividade econômica, o que foi feito até agora pode ajudar bastante para a gente ter uma recuperação, e aí a recuperação vai ser muito desigual em lugares diferentes. Da mesma forma que a taxa de desemprego nos Estados Unidos vai subir muito rapidamente, na hora que ela virar, ela vai cair muito rapidamente, porque os Estados Unidos têm um mercado de trabalho flexível. Outros lugares que têm mercado de trabalho menos flexível vão demorar mais para piorar e vão demorar mais para melhorar, para sair do outro lado. Então, assim, a velocidade de saída vai ser diferente, mas, sim, o que a gente fez até agora é bastante representativo, é significativo, sim. Você acha que como é que vai ser essa retomada da economia? Tem gente que fala que vai ser em V, né? Porque daí cai e volta rápido, em U, e aí a gente, enfim, em U ou em W. E aí, se você acha que a gente já está no fundo do poço? Olha, não, certamente no fundo do poço, em termos econômicos, a gente ainda não está. As coisas, infelizmente, vão piorar muito, até porque assim, a onda de desemprego ainda está para vir, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Ela está só começando. Vai ser uma recuperação em... A única coisa que faria uma recuperação em W, né, vamos chamar assim, seriam surtos consecutivos da doença, né? É um pouco quando você pega o que aconteceu em 1918, lá com a gripe espanhola. Você chegou a fechar a economia naquela época, depois você abriu,
aí quando você abriu, você teve o que eles chamam de segunda onda, um segundo surto, aí você fecha de novo. Então, a única coisa que te faria um W seria você abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A gente espera que não seja esse o caso, né? Um U, olha, ele aconteceria caso a gente a gente fique muito tempo com a atividade econômica parada, com o PIB fechado. Porque aí não tem jeito. O U acontece porque uma quantidade grande de empresas quebra no meio do caminho. Então, se a gente ficar com a economia parada 12 meses, uma quantidade grande de empresas vai quebrar e na hora que você reabrir não vai ter empresa para poder voltar a contratar. Então, assim, o V aconteceria se a gente, em algum momento, descobrisse uma forma eficiente de testar todo mundo, limitar a disseminação da doença e fazer com que a economia reabrisse de forma inteligente. A economia reabre, você deu um estímulo grande, especialmente nos Estados Unidos, esse estímulo é muito relevante, e aí as pessoas voltam a consumir, as empresas voltam a contratar e a gente volta a crescer de forma relativamente acelerada. De novo, não é que a gente perdeu uma capacidade produtiva quase permanentemente. Uma parte do PIB foi embora, a gente perdeu. A questão é se a gente consegue, com a parte que sobrou, reacelerar. Eu acho que a resposta é sim, desde que a gente reabra a economia. Se tiver a loja fechada, gente, não adianta nada. Então, tudo vai depender de quanto tempo vai levar para a gente retomar. Isso. Na verdade, ela é uma questão médica. É uma questão de quanto tempo a gente vai conseguir reabrir a economia. Entendeu? Depois de reaberta a economia, se você reabre a economia depois de um período curto de tempo, ela volta em V. Se você reabre a economia depois de um período longo de tempo, ela vai ter um U. Essa que é meio que a verdade, né? Tem uma pergunta, tem várias perguntas. Tem várias perguntas, vários elogios. Vou pegar essa última da Cristiana. Você vê risco alto de crise de liquidez no setor bancário? Olha, agora não. Entendeu? Os bancos centrais entenderam uma coisa com 2008. Uma recessão vira uma depressão se você deixa o sistema bancário quebrar, né? Essa é uma lição muito, muito clara da crise de 2008 e a vantagem dela estar tão recente é que a gente ainda não esqueceu essa lição, né? Então, o que vai acontecer nesse exato momento o que está acontecendo nesse exato momento é que os bancos centrais do mundo inteiro estão provendo liquidez para o sistema bancário quase que ad infinito. Né? O Fed já disse, olha, para o sistema bancário não vai faltar liquidez, o Banco Central Europeu falou a mesma coisa, o Banco Central do Japão também já falou a mesma coisa, que, olha, não é por falta de liquidez que os bancos vão deixar de emprestar. Né? Não dá a essa altura do campeonato para a gente ter que lidar com uma crise de saúde e com bancos insolventes. Isso não vai acontecer. Então, assim, eu acho... E o ponto inicial também é diferente, assim, isso é um ponto importante. A gente entrou em 2008, os bancos americanos, por exemplo, para cada unidade de patrimônio líquido, eles estavam alavancados 33 vezes. Então, hoje em dia, essa alavancagem é 1/3. Então, eles têm muito mais capital a essa altura do campeonato. Os bancos brasileiros, na média, são bem capitalizados. Então, assim, a gente passou por uma crise muito aguda em 2008 e o que matou a gente, ou quase matou a gente em 2008, muito provavelmente não vai ser o que quase vai matar a gente agora. Se a gente morrer, a gente vai morrer de outra coisa. A Malu está perguntando o que podemos esperar das reformas estruturantes para 2020. Você acredita que voltaremos falar sobre elas ainda esse ano? Acho que aprová-las ainda esse ano? O que a gente vai conseguir para esse ano? Pensando que a gente falava tanto sobre isso até um mês atrás, né? 2 meses atrás. Ótima pergunta. Olha, tinha o Rahm Emanuel foi prefeito de Chicago e ele foi chefe de gabinete do Obama. Ele falava o seguinte, olha, nunca desperdice uma boa crise. Essa seria um momento ideal para a gente avançar nas reformas estruturais, entendeu? Poxa, a gente está com um problema super grave, a gente precisa destravar, desancorar a economia brasileira, tirar as âncoras que fazem com que o setor privado no Brasil não consiga avançar. Esse é um momento perfeito para fazer isso. Vamos só separar e fazer a coisa faseada. Primeiro, vamos lidar com a crise. O Congresso tem que lidar com os pacotes que foram propostos até agora, com orçamento de crise, com transferência de renda, etc. Mas, num segundo momento, não tem a menor dúvida que seria fenomenal se o Congresso voltasse a discutir reformas estruturais. A gente vai perder tempo e capital político discutindo e apontando o dedo de quem foi a crise, quem deu a ideia certa, quem deu a ideia errada. Olha, não sei, nesse ponto de vista, infelizmente, o histórico brasileiro não é dos mais auspiciosos, né? A gente tem uma tradição de
desperdiçar crises, né? A gente aprende muito pouco com elas, mas espero que dessa vez seja diferente e que a gente possa, junto com o Congresso, a partir de agora, depois de superada a crise, aprovar uma série de reformas que são absolutamente essenciais. Bom, então, assim, falar um pouco de cenário com reformas, se a gente consegue aproveitar, consegue cumprir essas reformas, então a gente consegue ter um cenário, uma recuperação mais rápida? Acho que é isso. Assim, se a gente conseguir pensar numa forma pseudo-inteligente de conter a disseminação desse vírus e, uma vez contida a disseminação desse vírus, abrir a economia, pode ser que isso demore ainda algum tempo. Não tô advocando aqui que a gente faça isso imediatamente de jeito nenhum, mas uma vez contida a disseminação desse vírus, a gente consiga pensar em reabrir a economia. E pensando em reabrir a economia, vamos ter que lidar com o dano que já foi feito, com uma parte do dano permanente, a destruição permanente de capital, e fazer a economia voltar a crescer com as reformas estruturais. Eu acho que assim, não tem nada que diga que o Brasil não possa crescer 3%, 4% ao ano. A gente tem uma força de trabalho relativamente jovem, a gente tem um ambiente de negócios muito ruim, e isso dá para consertar, né? Então, assim, isso está sob nosso controle. Então, eu acho que como governo, o playbook é relativamente claro do que fazer, né? A discussão política é uma discussão diferente, mas assim, é relativamente claro do que fazer. Eu não sei o nome da pessoa, né? Sei aqui o nome dele do Instagram, Ferjaison. Qual segmento será mais afetado com essa paralisação? Meu esposo é autônomo, atua com serviços. E aí também, emendando, tem outras perguntas, muitos elogios, vários elogios, e tem uma pergunta também que tem relação com isso. É a Fernanda. Desculpa, é a Fernanda. Quais os setores que serão mais afetados? E qual a contribuição do agronegócio? Emendei 3 perguntas aí. Então, vamos lá. Primeiro, disparado, essa é uma crise que pega direto o setor de serviços, né? Infelizmente, essa é uma crise que pega direto o setor de serviços, porque ela é uma crise que te impede de ter contato direto com pessoas. Uma das características do setor de serviços é que, na média, ele é intensivo em mão de obra e faz com que você tenha muito contato com pessoas. Só você pensar no motorista do Uber, né, no balconista de padaria, no atendente de loja, entendeu? O trabalho dele é ter contato com pessoas e é justamente isso que a gente proibiu. Então, assim, o setor de serviços vai ser disparado o mais impactado, infelizmente, por isso, né? O papel do agronegócio, olha, é absolutamente essencial e não é só o agronegócio nisso, né? Primeiro, o agronegócio vai ser mais estável, né? Porque como a gente não impediu a produção agrícola, esse tipo de coisa, o PIB agro vai ser relativamente menos afetado, né? E segundo, olha, gente, o que não dá para ter é uma crise de desabastecimento a essa altura do campeonato. Se já é duro ficar em casa com a geladeira cheia, com a geladeira vazia vai ser impossível. Então, o que não dá para ter, e aí entra o agronegócio, a logística, o varejo de alimentos, supermercado, esse tipo de coisa, a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de coisa, porque o que não dá para ter a essa altura do campeonato é uma crise de desabastecimento. Tem uma pergunta aqui do Hugo. Presidente do BNDES agora passou que o dinheiro do pacote para as empresas médias estará disponível em 15 dias. Você acredita realmente que esse dinheiro chegará aos pequenos empreendedores? Ótima pergunta, Hugo. Olha, o objetivo é esse. Tem sempre uma grande dificuldade de fazer o dinheiro chegar na pequena e média empresa. Isso não é uma questão trivial, tá? Por quê? Porque o BNDES libera, mas o BNDES não tem agência, né? Então, ele vai ter que nomear um agente para isso. Provavelmente, os agentes disso vão ser os bancos do setor privado, né? Incluindo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mas também Itaú, Bradesco, Santander e os bancos do setor privado. Como é que você garante que esse dinheiro seja emprestado para pequena e média empresa, né? Assim, você lá do BNDES fala, olha, Itaú tem aqui uma linha de crédito, só pode ser para pequena e média empresa. Então, assim, é uma cadeia de comando relativamente longa para fazer com que esse dinheiro chegue na pequena e média empresa. Eu acho que uma parte disso vai chegar, mas não é trivial, não é um problema simples de ser resolvido. E especialmente chegou e falou assim, olha, o Itaú emprestou para uma pequena empresa que quebrou. Com quem que fica o prejuízo? Com o Itaú, mas esse era o dinheiro do BNDES, então vai ser a regra 85-15 que a gente está discutindo agora, fica 15 com o Itaú, 85 com o governo. Não é trivial essa pergunta, mas assim, é
é absolutamente essencial que os técnicos do BNDES, junto com o setor privado, estejam pensando numa boa resposta para isso, que vai determinar com certeza a velocidade de recuperação da economia. Bom, a gente tem mais 4 minutos. Pode, se você puder estender um pouquinho e tal, sim, não precisa ser muito travado. Olha, gente, a gente falou muito pouco agora sobre... Tá bom, passamos por uma crise, né? O que a gente vai fazer agora do ponto de vista de investimento? O que faz? O que a gente faz? Né? A gente falou da crise, da macroeconomia, da microeconomia. Olha, gente, tem duas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Entendeu? Primeiro, esperança não é estratégia de investimento. Ficar torcendo de verdade todo dia um montão para que a bolsa suba, para que seus investimentos voltem ao nível que eles estavam anteriormente. Isso não é estratégia de investimento. O que você tem que fazer agora é, uma crise ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de que você tenha o seu objetivo, né? Que você tenha muito claro para qualquer investimento qual é o seu objetivo. E o objetivo, gente, não pode ser, olha, vamos ganhar um montão de dinheiro. Isso não é um objetivo. Por isso que vocês precisam de gente como a Parmais, que entende muito bem isso aí. Olha, qual que é o objetivo de investimento, quais são as minhas metas, qual que é o portfólio que eu tenho que ter para atingir essas metas, qual que é o nível de poupança que eu tenho que ter para atingir essas metas. Tá? Segundo, você tem que entender sobre o tamanho de aversão ao risco. E a gente acha que, infelizmente, teve um evento que nos mostrou muito claramente qual é o nosso tamanho de aversão ao risco agora. A Bolsa tomou um tombo desse tamanho, então você já sabe o tamanho do susto que você tomou. Né? Então, assim, o que você tem que fazer agora é, não se deixar enganar por todos esses nossos gatilhos mentais que as finanças comportamentais falam. Olha, gente, mas o Bovespa estava a 117 mil pontos até pouco tempo atrás. Esquece os 117 mil pontos. Hoje em dia, o que existe é seu portfólio hoje e o preço do Bovespa hoje. O que eu faço todo dia, como investidor, eu pego uma folha em branco e digo o seguinte, olha, isso aqui que eu acredito, esses aqui são os meus objetivos. Qual é o portfólio que eu teria? E isso é uma coisa que eu aprendi com um gestor lá de fora, que era o Druckenmiller. Ele falava assim, olha, para eu não ficar ancorado no meu portfólio de ontem, ficar só mudando um pouquinho ou não, eu esqueço meu portfólio de ontem, pego o meu portfólio de hoje e começo com uma folha em branco. Então, comece com uma folha em branco, discuta com o seu assessor financeiro qual que é a sua aversão ao risco, qual é o seu horizonte de investimento, quais são os seus objetivos, entendeu? Não fique torcendo, não adianta torcer muito, se você torcer muito a bolsa não vai subir, não significa que ela também vai cair, mas torcendo não adianta. E acredite em mim, eu já torci um monte e não deu certo, entendeu? O que dá para fazer é você ter um portfólio equilibrado. Eu jamais, a essa altura do campeonato, usaria alavancagem. Acho que alavancagem agora e dívida é uma palavra assim, mortal. Eu não usaria alavancagem de jeito nenhum. Eu teria um portfólio equilibrado, diversificado e olharia com cuidado os negócios, porque o que acontece? Infelizmente vão ter negócios que vão ficar pelo meio do caminho. Assim, para nem falar no Brasil, mas sei lá, de todas as empresas aéreas nos Estados Unidos, acho que algumas ficam, outras não. Uma parte do setor do varejo norte-americano, o bicho já estava sendo amassado pela Amazon, agora toma uma crise onde todo mundo fecha, algumas outras empresas não vão sobreviver. Então, o que você precisa é ter um horizonte de investimento relativamente adequado aos seus objetivos. Você precisa, ao longo desse seu horizonte de investimento, ter a capacidade de ficar nos seus investimentos ao longo do tempo. Isso é super importante. Bom, a gente está caminhando para o final. Tem muitos elogios. Eu acho que nós vamos ter que ir encerrando por aqui. Ficaram algumas perguntas aí, depois a gente dá um jeito de responder. Eu vi que tem bastante gente da empresa, o nosso time, que admira muito você, Arthur, que é um amigo da Parmais, um amigo nosso pessoal. Vi que tem vários clientes que entraram por aí. Peço desculpas se a gente não conseguir responder a todo mundo, mas a gente quer ficar no horário que a gente combinou. Te agradecer enormemente, que assim, a gente faz muito essas conversas, né? Então, é legal a galera ver como que a gente conversa, como é que a gente faz um racional. Pena que o tempo foi curto, o Arthur é um cara que tem um conhecimento absurdo para falar de gestão de portfólio, né? Mas muito, muito obrigada. Não sei nem como te agradecer aí. Agradecer a todos que participaram. O Amorim também está agradecendo um monte. O Amorim é nosso sócio dedicado, né? Vários clientes queridos, o Rafa, que adora, que gosta muito desse mercado. Enfim.
Muito obrigada a todos que assistiram. Arthur, muito obrigada a você pela sua generosidade de estar aqui conversando com a gente e trazendo um pouco de racionalidade nesse momento, né? Dicas importantes nesse momento tão conturbado das nossas vidas. Olha, Ana, muito obrigado. Agradeço demais ao time da Parmais como um todo, para todo mundo da Parmais que está aí. Olha, meus parabéns, vocês são um time fenomenal. Quem tiver perguntas, a Ana sabe como me encontrar, eu estou aqui à disposição. Eu espero que um dia a gente consiga fazer isso ao vivo aí em Floripa, na hora que não tiver mais essa quarentena. Vamos combinar, vamos deixar combinado. A data a gente organiza, mas quando tiver um cenário mais claro, mas vai ser ótimo, vai ser incrível. Maravilha. Obrigado, Muito Ana. Obrigado a obrigada todo de mundo. novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.